Graça e a paz para todos, mais uma vez. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos dando início a mais uma live para ministrarmos a palavra de Deus a cada coração. É sempre uma alegria, sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos, em comunhão, pelo menos virtualmente, mas em espírito, num só coração, na só fé, para adorarmos ao Senhor e para entendermos mais da sua vontade para as nossas vidas. Então vamos orar para dar início, em nome de Cristo Jesus. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Soberano Deus, nosso amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, mais uma vez, em mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, pela Tua paz, pela alegria do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos suprimentos, por todas as bênçãos derramadas, pela Tua graça e misericórdia. Abençoa cada irmão, irmã, amigo e amiga que está conectados conosco, que está acompanhando essa transmissão, que essa palavra venha produzir os frutos desejáveis pelo Senhor, porque diz no profeta Isaías que a Tua palavra jamais voltará vazia, antes cumprirá o que Te apraz. Então que não seja diferente nessa noite, que possamos ser bem alimentados, fortalecidos na fé e com esse alimento darmos muitos frutos para a glória e louvor do Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo perdão dos pecados, pela alegria da salvação. Obrigado por Cristo habitar em nós. Pela fé, em nome de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém. Então, sejam bem-vindos. Já estou vendo que o irmão Nonato, irmã Alzira, Cruzinha, a Socorro Belo, minha sogra, Germano, Francisco, Joelma, Carvalho, sempre os mais assíduos, né? Que estão diariamente conosco. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que essa palavra venha falar de uma maneira especial e profunda em cada coração. Graça e paz para todos. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2. Nós vamos falar sobre o Deus que perdoa pecados. O Deus que perdoa pecados. Eu acredito que essa é a maior necessidade humana, a maior necessidade do ser humano, é receber o perdão dos seus pecados. Então, que você, nessa noite, seja edificado com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale de maneira profunda e poderosa no seu coração. Então vamos ler Marcos 2, já lendo, explicando e aplicando. Diz a palavra: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Essa casa poderia ser, como alguns estudiosos dizem, a casa de Pedro, do apóstolo Pedro. Ou pode ser que seja uma casa alugada por Cristo. Porque ele passou um bom tempo do seu ministério residindo em Cafarnaum. Então ele está em Cafarnaum, em casa. E a Bíblia diz que é uma nova oportunidade que ele está dando para a cidade, porque entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Você nota que ele é o Deus da segunda chance, ele é o Deus da segunda oportunidade, é o Deus de novas oportunidades. E como a gente tem observado, como nós vimos na repreensão que ele fez para Corazim, Betsaida e Cafarnaum,
Foram cidades que viram bastantes milagres de Cristo, numerosos milagres de Cristo. Cafarnaum está entre elas e foi severamente repreendido por Cristo, porque o povo daquela cidade não se arrependeu. E Cristo está dando mais uma oportunidade para essa cidade, assim como Ele está nos dando mais uma oportunidade nessa noite, assim como Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Quantas pessoas que diariamente estão recebendo uma nova chance de se arrependerem, de consertarem suas vidas, de buscarem a Deus, de ouvirem o Evangelho, a palavra da salvação, serem edificadas, transformadas e se apegarem mais ainda ao Senhor. Como está acontecendo agora novamente com a cidade de Cafarnaum. O povo daquela cidade está tendo uma nova oportunidade, porque Jesus entra novamente em Cafarnaum e ele está ali em uma casa, e a Bíblia diz no versículo 2 que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então era muita gente quando soube que Jesus estava ali, porque certamente já tinham ouvido falar ou visto os seus milagres e agora estão lá para ver algo da parte dele, para receber algo da parte do Senhor novamente. É tanto que no versículo 2, Jesus aproveita a oportunidade, no final do versículo 2, e a Bíblia diz que ele anunciava-lhes a palavra. O que nos mostra que Jesus não perdia tempo. Ele sempre estava anunciando a palavra, porque foi para isso que ele veio, foi pregar o Evangelho, chamar os pecadores ao arrependimento, ensinar as verdades acerca do reino de Deus, revelar Deus para as pessoas. Então a maior missão de Cristo nessa terra foi salvar os pecadores, e isso anunciando a sua palavra, pregando a palavra. Porque, como ele disse para Satanás no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser anunciada, nós precisamos ensinar a palavra para as pessoas, porque a maior carência das pessoas, a maior necessidade das pessoas não é física, é espiritual. A palavra é o nosso alimento diário também, e precisamos estar cada dia ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus. Por isso que Jesus não perdia tempo. Entra novamente na cidade e está anunciando a palavra, porque é por ouvir a palavra que a fé nascerá nos corações. Você tem anunciado a palavra para a sua família? Você tem anunciado a palavra para os seus amigos? Você tem compartilhado a sua fé? Há esse desejo no seu coração de transmitir a mensagem, as boas novas da salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não conhecem? Porque eu acredito que o desejo do salvo, todos aqueles que verdadeiramente têm um encontro com o Senhor e Salvador Jesus, é de compartilhar a sua fé, é de anunciar a palavra. Então, entendo que essa é uma das nossas maiores missões nessa terra, evangelizar, pregar a palavra. É a ordenança de Cristo que você também transmita a palavra para outros, como ele faz nesse texto. Aproveitando o ensejo ali, que várias pessoas estão correndo para ouvir, ele agora está anunciando a palavra. Interessante que no versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Durante aquele momento de ensino, chegam 4 homens, conduzindo um paralítico. E porque não podiam aproximar-se de Jesus por causa da multidão, porque era tanta gente ali, estavam fechando até a porta, e o que foi que eles fizeram? Descobriram o eirado, como se fosse o nosso sobradinho. Os tetos antigamente eram planos, e havia cobertura de palha, havia cobertura de madeira, então era fácil de ser descoberto. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então aqui pelo menos nós vemos algumas atitudes importantes, algumas lições baseadas na vida desses 4 amigos. Primeiro, a gente vê a comunhão deles, a unidade. Porque só um para carregar o paralítico dificilmente conseguiria, porque ele estava acamado, na sua maca ali,
certamente ele deveria ser pesado. Seria difícil para um levantá-lo, subir, abrir um teto e levar e abaixar até chegar a Jesus. Mas os 4, quando se unem, facilitam, porque cada um pega de um ladinho ali da maca, para conduzir. O que nos mostra que a união faz a força. Nós precisamos ser um povo unido, nós precisamos ser uma igreja unida. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos trabalhar em equipe, como uma família espiritual. Porque Jesus Cristo ele veio para nos transformar num só corpo, numa família espiritual. E um dos propósitos principais dele é nos unir em um só espírito. Por isso que o que o diabo mais quer é nos desunir. É que haja divergência no meio do povo de Deus. Você vê que quando a nossa família está bem unida, em comunhão, ela é forte, mas quando há desunião, ela começa a fragmentar, a se desestruturar, a se desequilibrar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas. Então a gente precisa estar unidos, e principalmente quando se trata de levar as pessoas até Jesus, como fez esses 4 amigos aqui, que conduziram esse paralítico aqui de Cafarnaum para a presença de Jesus. Então, se nós unirmos a nossa força em oração, em fé, certo? Em ação, nós iremos ganhar mais almas para Jesus, nós iremos tirar muitas pessoas da sua paralisia espiritual, nós iremos ajudar a curar muitas pessoas, a sarar muitas pessoas, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da comunhão. Outra lição que nós tiramos aqui da atitude desses 4, além da unidade, é a perseverança. Porque eles poderiam ter desistido, como muita gente faz. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a pessoa desiste, dos seus objetivos. Porque eles chegaram lá, viram a casa abarrotada de gente, não tinha espaço na porta, eles estão com um paralítico, com alguém na cama. E eles poderiam voltar, retornar, recuar, desistir do objetivo deles. Mas não, eles subiram, deram um jeito de subir, descer nas cordas ali, aquele paralítico, abriram um buraco no teto, subiram com todo esforço, com toda dedicação. Houve perseverança. E eles não desistiram, foram até o fim para conseguir o seu objetivo. Como foi que aconteceu? Como eles conseguiram? Porque eles perseveraram até o fim. E outra lição, a terceira, é a compaixão. Você vê que eles poderiam pensar, apenas um paralítico, como às vezes a gente vê um cadeirante, vê alguém que está ali pedindo uma esmola, pedindo alguém clamando por socorro, e nós não nos preocupamos muitas vezes. Mas eles se preocuparam, eles se uniram as suas forças, tiveram compaixão. E muitas vezes nós não ajudamos mais pessoas que estão necessitadas, que estão paralisadas na vida, porque nos falta compaixão. Mas se nós realmente somos cristãos, imitadores de Cristo, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões como ovelha sem pastor, com compaixão no coração, com misericórdia. Jesus se colocava no lugar das pessoas. E é isso que tem que acontecer com nós. Mesmo que a pessoa seja um paralítico, esse homem aqui certamente poderia estar imaginando: esse dia será como todos os outros dias. Eu sou paralítico, não tem quem cuide de mim, não tem quem me ouça. Eu precisava ali pedir esmolas, de ser levado pelos outros, para tomar banho, para se alimentar. Ele nunca imaginava que esse dia seria o dia da restauração, o dia da cura, o dia da salvação dele. Mas para isso foi necessário que 4 amigos, 4 homens, cheios de amor no coração, cheios de compaixão, com muita perseverança, unem-se através da compaixão e perseveram, superando todos os obstáculos, todas as dificuldades, para levar o paralítico até Jesus Cristo. Mas eu quero destacar, em 4º lugar, a fé desses homens. O texto diz, no versículo 5 de Marcos 2, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Jesus viu a fé de todos ali, não só do paralítico, que creu também em Jesus, que cria também em Jesus. Jesus viu a fé também daqueles que estavam levando o paralítico até Jesus Cristo. Porque a fé ela é ativa. Não adianta apenas a pessoa dizer, eu tenho fé. A fé precisa ser publicada. A fé precisa de ação. A fé precisa de obras. Tiago até diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos manifestar atos concretos da nossa fé. Nós precisamos demonstrar que temos fé através de ações, através de atitudes, como fizeram esses 4 amigos aqui do paralítico. E por isso que o texto diz, vendo-lhes a fé, Marcos 2,5, Jesus viu a fé. Jesus, ele vê a nossa fé. Jesus vê o que está dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma. Ele não está se importando apenas com a estética, com a aparência. Jesus, ele está olhando para dentro de nós. Ele quer ver fé em nós. É através da fé que ele age. É por meio da fé que nós somos salvos. É por meio da fé que nós somos curados. É por meio da fé que problemas são solucionados. É por meio da fé que nós vencemos as batalhas da vida, que nós perseveramos, que nós prosseguimos. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, para você continuar crendo de todo o seu coração, porque quem crê em Jesus Cristo sempre será vitorioso, sempre alcançará seus objetivos na vida e principalmente receberá a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, que foi o que aconteceu aqui em primeiro lugar. Quando eles levaram aquele paralítico, eles levaram o paralítico pensando, em primeiro lugar, que Jesus iria fazer o quê? Certamente que Jesus iria curá-lo da sua paralisia. Como quando Jesus perguntou para o cego de Jericó, o que é que tu quer que eu te faça? Ora, se ele está perguntando para um cego o que é que tu quer que eu te faça, lógico, eu quero ver o cego falar. Se Jesus perguntasse para esse paralítico, o que é que tu quer que eu te faça? Qual seria a resposta desse paralítico? Certamente, eu quero andar. Mas Jesus, vendo a fé deles, em Marcos 2,5, o que foi que Jesus disse em primeiro lugar? Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus não curou primeiro aquele homem? Por que Jesus não fez, em primeiro lugar, ele andar? Sabe por quê? Porque a maior necessidade humana não é a cura física, é a cura espiritual. A maior necessidade humana não é andar, não é ter boa saúde, não é ter riquezas materiais, não é ser importante. A maior necessidade humana é ter os seus pecados perdoados, é ser salvo por Jesus Cristo. Você precisa entender de que a maior bênção que nós recebemos do Senhor foi o perdão dos nossos pecados. E glória a Deus por Cristo, porque Ele é o Deus que perdoa pecados. Nós éramos pecadores, condenados ao inferno, mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, hoje, pela fé, mediante o arrependimento, nós recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Por isso que Jesus falou para esse paralítico, para os que estavam ali, que presenciaram, viram a fala de Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Ainda Jesus chamou ele de filho, porque Jesus já viu a fé, antecipadamente no seu coração, o que mostra que Jesus é Deus onisciente. Então esse texto é claro, Jesus conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe se existe fé no nosso coração, Ele sabe se existe compaixão no nosso coração, Ele sabe quais são as nossas verdadeiras motivações ao irmos até Ele. Mas o mais importante é que Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Só que o texto fala no versículo 6 que alguns dos escribas, que eram mestres da lei, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Arrazoavam em seu coração, ou seja, eles estavam pensando mal no seu coração, murmurando no seu coração e dizendo: por que fala ele deste modo? Aqueles mestres da lei estavam dizendo: por que ele fala deste modo?
Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão que é Deus? Eles tinham razão. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele estaria blasfemando. Porque a lei de Moisés dizia que qualquer homem que se declarasse Deus deveria ser até apedrejado por pecado de blasfêmia. E Jesus Cristo, ele era homem também. Mas esses daqui não acreditavam que ele também era Deus, 100% Deus. Por isso que eles estão, pensando mal em seus corações. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão que é Deus? Como eles estavam murmurando no seu coração, a Bíblia diz no versículo 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, que eles estavam pensando mal no seu coração, o que mostra que Jesus é onisciente, que ele é Deus que conhece os corações. A Bíblia diz que Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Veja que Jesus Cristo está sondando os corações deles, assim como Jesus sonda os nossos corações. Ele sabe as intenções, as motivações, ele sabe se tem verdadeira fé no nosso coração. E ele diz, por que vocês estão murmurando nos seus corações, pensando assim nos seus corações? E aí ele pergunta no versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Humanamente falando, qual era o mais fácil? Não era dizer os teus pecados estão perdoados? Porque, imagine só, eu posso dizer, estão perdoados os seus pecados, e ninguém saber se os pecados da pessoa foram ou não. Mas se eu disser, toma o teu leito e anda, tem como a pessoa ver visivelmente se a pessoa foi curada ou não. E por isso que Jesus pergunta, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, ou seja, para que vocês saibam que eu verdadeiramente sou Deus, eu digo ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aleluia, glória a Deus. Qual é mais fácil? Perdoar os pecados? Dizer, estão perdoados? Ou dizer, levanta e toma o teu leito? Ah, vocês não estão acreditando que eu tenho poder para perdoar pecados? Pois então, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que ele se levantou ali na presença de todos, porque ali estava o Deus que tem poder, não só para curar os paralíticos, para fazer os paralíticos andar, mas o Deus que perdoa pecados. Aleluia. Glória a Deus. E em primeiro lugar, ele perdoou os pecados desse paralítico, porque essa é a nossa maior necessidade. A maior necessidade humana é ter os pecados perdoados. Eu quero refletir um pouco sobre essa questão com você nessa noite. Você nota que qual é o maior anseio da humanidade hoje? Qual é o maior desejo da humanidade hoje? Sinceramente, o que é que nós mais queremos, humanamente falando? O que é que o mundo quer? É que essa pandemia passe. Ou seja, a maior necessidade humana para as pessoas hoje é que Deus faça o Covid desaparecer, esse coronavírus. O que as pessoas mais querem hoje é serem curadas do coronavírus, é que esse coronavírus não atinge. Que são coisas louváveis. Glória a Deus porque Ele cura, porque Ele nos dá saúde. Há pessoas que acham que a sua maior necessidade é ter saúde para dar e vender, como diz o ditado. As pessoas acham que a maior necessidade é não faltar dinheiro, é ter muitas riquezas, muitas posses, para ter como se alimentar, para ter como se vestir, para ter um bom plano de saúde, uma boa poupança. Há pessoas que acham até mesmo que a maior necessidade é ter uma família bem estruturada, é ter filhos bem formados.
Eu lembro que um dia eu estava aqui numa determinada rua aqui em Elesbão e ouvindo um pai de família que tem 3 filhos. E ele disse assim: agora eu já posso morrer em paz, porque os meus 3 filhos já estão formados e já estão bem empregados. Então agora eu vou me mudar para Parnaíba, e aproveitar a praia, porque eu já posso morrer em paz, porque os meus filhos já estão bem formados e já estão bem empregados. Ou seja, como se o alvo da existência fosse esse e só. E aí pronto, eu posso morrer em paz, tranquilo. Mas sem o perdão dos pecados, ninguém morre em paz. Porque a maior necessidade não é eu conseguir formar meus filhos. Esse não é o principal alvo da minha vida. Esse não é a maior necessidade dos humanos. Ser bem alimentado fisicamente, ter saúde para dar e vender, muito dinheiro, ter beleza de sobra. Você vê que as pessoas fazem tudo hoje para não envelhecerem. Você vê botox, lipoaspiração. Você vê hoje que a maioria fazem malhação, crossfit, academias. A maioria não é por questão de saúde, não. É por questão de beleza. É para a cada dia se tornarem mais jovens, não envelhecerem rapidamente. Porque há uma necessidade, uma soberba da vida enraizada no coração humano, uma vaidade da vida, de se parecerem cada vez mais belos, ter uma boa aparência perante a sociedade, como se isso fosse a maior necessidade do homem. Mas a maior necessidade do homem, da mulher, do ser humano, é que os seus pecados sejam perdoados. Porque uma pessoa ela pode ter saúde para dar e vender, mas se ela não tiver os seus pecados perdoados, ela está condenada. Ela jamais viverá com consciência limpa, jamais terá paz no seu coração. Essa pessoa precisa de Jesus para os seus pecados serem perdoados. E louvado seja Deus, porque nós que somos cristãos obtivemos o perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia que Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele apagou todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todo aquele que recebeu o perdão dos pecados vive em paz com Deus, vive em paz com os outros e pode morrer em paz porque sabe nas mãos de quem ele está, sabe, da maravilha que aconteceu na sua vida, da experiência fantástica de purificação que aconteceu no seu viver. Quantas pessoas que vivem com a consciência pesada, quantas pessoas que até têm uma boa saúde física, apenas externamente, mas psicologicamente estão todas arrebentadas, interiormente estão frustradas, decepcionadas, sem paz em seu viver, por causa que há pecados acumulados, há pecados sufocando o seu viver, há pecados lhes maltratando, porque pior do que as doenças, do que o câncer, do que AIDS, do que coronavírus, pior do que as piores doenças é a doença do pecado. Porque o pecado ele não mata apenas o corpo, ele mata a alma, ele condena, ele separa de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para mostrar para vocês que existe um Deus, chama-se Jesus Cristo, e ele tem poder para salvar, ele tem poder para perdoar. Não importa o quanto de pecado você já cometeu na sua vida, não importa quantos anos você tenha, que você talvez diga: pastor, eu tenho tantos pecados, eu já vivi tantos anos, é tanto pecado, como a gente às vezes ouve o testemunho de pessoas que dizem: não, eu tenho tanto pecado que Deus não vai, nem Deus me perdoa mais. Mas não importa se os seus pecados estejam roxos, estejam negros, estejam encardidos, o sangue de Jesus Cristo pode torná-los mais alvos do que a neve. Deus pode purificar você de todo o pecado. Deus pode limpar sua consciência completamente.
E a Bíblia diz que ainda Ele lança esses pecados no mar do esquecimento, porque Jesus levou na cruz os nossos pecados. Todos os nossos pecados Ele levou na cruz, e Ele pagou o preço dos nossos pecados com o seu precioso sangue, não com ouro e com prata, mas com o seu precioso sangue. Jesus Cristo fez tudo isso por amor, porque não existia outra maneira de os nossos pecados serem perdoados, serem tirados. O sangue dos touros e dos bodes, dos carneiros, das vacas, das rolinhas que eram sacrificados no Antigo Testamento, não podiam verdadeiramente tirar pecados. Ali apenas era um símbolo e apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que um dia viria para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria para a nossa justificação. E na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, sendo Deus que se fez carne e que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou dentre os mortos, Ele hoje pode perfeitamente dizer: filhos, teus pecados estão perdoados, porque Ele é Deus. Aleluia, glória seja dada ao seu nome. Filhos, teus pecados estão perdoados. Todos que estavam ali vendo poderiam imaginar o maior milagre que pode acontecer a alguém depois de tantos anos paralisado, voltar a andar. Todos ali poderiam pensar: a maior necessidade desse paralítico é voltar a andar. Mas para Jesus, para Deus, a nossa maior necessidade não é voltar a andar. A nossa maior necessidade é sermos perdoados, é sermos purificados. Porque uma pessoa, ela pode morrer sem as duas pernas, sem os dois braços, e mesmo assim ela ir para o inferno e para o céu, se ela crê em Jesus Cristo. E uma pessoa, ela pode morrer com os dois pés, com os dois braços, e mesmo assim ir para o inferno, se ela crê em Jesus Cristo, se ela não se arrepender dos seus pecados. Então, medite nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração, porque a nossa maior necessidade é o perdão. E Cristo tem perdão para te dar. Cristo tem perdão para te dar. E isso mediante a sua cruz. Porque Ele é Deus. E Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Viva com essa consciência. Eu já tenho o que eu mais precisava, o perdão do Senhor. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu em Jesus, você tem o que você mais precisava, o que você mais necessitava. Você foi perdoado, você foi reconciliado com Deus, através do arrependimento, através da fé em Jesus Cristo. E agora você pode viver em paz, morrer tranquilo, sabedor de que você agora está nas mãos de Deus e que você vai partir para viver com Ele por toda a eternidade. Lembram lá daquele ladrão que se arrependeu na hora da cruz, na hora da sua morte na cruz? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está perdoado. Você está perdoado. Você vai morar comigo no paraíso. Então, não importou o que ele fez durante toda a sua vida. Apenas crer em Jesus crucificado foi suficiente para ele ser aceito e reconciliado com Deus e morar no paraíso por toda a eternidade. E uma pessoa, ela pode ser curada do coronavírus. A pessoa, ela pode ser curada do pior câncer que existe. Uma pessoa, ela pode ser curada de todas as doenças. E a pessoa pode ser rica, famosa, endinheirada, pessoa de sucesso, fama. Mas sem o perdão dos pecados, sem o arrependimento para receber o perdão dos pecados, a fé em Jesus, essa pessoa está morta, essa pessoa está perdida, essa pessoa está condenada. Então nós aprendemos esse texto, que Jesus Cristo é Deus, o Deus que perdoa os pecados. E Ele está aqui, conosco. Ele está aí, sondando o teu coração. Ele está observando a sua fé. Ele está sondando a sua mente e a sua alma, para ver se realmente houve verdadeiro arrependimento. Se você ainda não tiver tomado essa decisão
Se você ainda não tiver verdadeiramente se arrependido, se arrependa agora. Creia em Jesus Cristo. Volte-se para Ele. Porque Ele é o Deus que perdoa pecados. Essa é a sua maior necessidade, ser perdoado. Não morra sem ser perdoado pelo Senhor. Confesse seu pecado agora, Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, ou seja, o perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, Deus quer te perdoar, Deus quer te purificar, porque Ele te ama. Assim como Ele fez com esse paralítico, Ele pode fazer com você. Ele curou o paralítico, mas não adiantaria apenas Ele ter feito esse paralítico andar. Porque Ele poderia curar o paralítico, Ele poderia sair dali bonzinho, cheio de saúde, e ir diretamente para o inferno depois, após a sua morte. Mas Ele foi para o céu, esse paralítico, que foi curado por Jesus, porque ele foi curado principalmente na sua alma. O sangue de Cristo o purificou. Ele recebeu a declaração da boca do próprio Senhor Jesus: você está perdoado, os teus pecados estão perdoados. Será que existe melhor e maior promessa do que essa? Os teus pecados estão perdoados. Será que existe? Claro que não. Você recebeu o perdão dos pecados. Essa foi a maior bênção que você recebeu na sua vida. Essa é a sua maior necessidade. Essa é a maior necessidade da humanidade. E essa é a mensagem que nós temos que espalhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda estão atoladas nos seus pecados, que ainda estão morrendo nos seus pecados, que ainda estão cheias de frustrações espirituais, cheias de decepções com a vida, simplesmente porque lhes falta o perdão de Deus. E perdão esse que não é por méritos nossos, é pela graça. É um perdão imerecido, é um presente gratuito de Deus. É a salvação que nós recebemos mediante a fé e o arrependimento em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração e se arrependa e creia, para que os seus pecados também sejam perdoados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida da Maria do Socorro Barreto. Seja bem-vindo mais uma vez. Francisco Rodrigues Hipólito, o Júnior, Deus abençoe, Júnior. Tonho Motos, Deus abençoe. A Cruzinha, Deus abençoe, do Tonho. Tonha Reis, Juscelino. A Lauricéia Mesquita, Deus abençoe. A Ana Cleide, Ana Cleide. Minha esposa, Sheliane Belo, Deus abençoe, em nome de Jesus. E os demais eu já citei aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Vi que o pastor Neirão também, minha curtida aí. Deus abençoe todos vocês que diariamente estão acompanhando as nossas lives. Compartilhe essa mensagem. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Deus abençoe o pastor Lindomar, irmã Cristiano, toda a sua família também. A gente tem acompanhado as lives do nosso pastor Lindomar. Deus abençoe a vida de cada um e que a sua fé no Senhor a cada dia cresça. E que você a cada dia viva com a certeza do perdão dos pecados, porque essa é a nossa maior necessidade. Então amanhã, se Deus nos permitir, 7 horas da noite, 19 horas, diretamente ali do templo da Igreja Batista Manancial, que é o horário de culto normal, a gente sempre faz mais cedo, tanto nas quartas como nos domingos. Então 7 horas, 7 da noite, 19 horas, estaremos iniciando a nossa live, sempre com uma palavra edificante para os nossos corações. Lembre-se sempre do Salmo 4:8 e do Salmo 3:5. Antes de dormir, em paz me deito e logo me pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? Deus abençoe sua vida. Durma na santa paz do Senhor, na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.